1 Coríntios, capítulo 3, 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Bem, nessa manhã, a lição está bem explicada sobre o tema. Eu queria mostrar aqui o fundamento de pelo menos 5 religiões e mostrar por que Jesus é o nosso fundamento. Fica mais fácil. Quer dizer assim, mas por quê? Por que para nós Cristo é o único fundamento da nossa fé? Por que Jesus é o fundamento? É a pedra de esquina, a pedra angular. Por quê? Por que Jesus? Não podia ser outro? O que pensam as outras religiões? O que elas têm colocado sobre o fundamento e o que elas pensam acerca de Jesus? Não é? Porque, como eu disse, a lição, ela explica para nós, bem explicado, sobre Jesus como fundamento. Mas eu queria então mostrar o que pensam acerca de Jesus e dizer por que Jesus é o fundamento. Né? Aí nós vamos falar aqui dos Mormons, da Sociedade Teosófica, dos Kardecistas, dos Testemunhas de Jeová e da Igreja Católica Romana. A gente vai ter uma ideia, são religiões fortes no país, essas religiões que eu estou colocando aqui, e algumas delas doutrina no mundo inteiro. Então nós vamos ver o que eles pensam acerca de Cristo, essas religiões, e por que nós estamos certos em colocarmos Jesus como o único fundamento da nossa fé. Só assim a gente aproveita nessa lição e aprende alguma coisinha, não tudo, eu não vou falar tudo, alguma coisinha sobre essas religiões, para você refutar, porque existe um princípio. O diabo, ele é anti-Deus, ele se levanta contra tudo que se nomeia em termos de Deus, e uma maneira de você descobrir uma seita falsa, uma maneira de você descobrir alguma coisa que contraria um princípio de Deus, você pode observar que tudo que é religião ou vai negar a divindade de Cristo, ou ela vai negar a divindade de Cristo, ou ela não vai aceitar Cristo como suficiente Salvador, segundo. Ou então não aceita nem a divindade de Cristo. Quando eu digo Cristo como suficiente Salvador, é porque tem outras coisas que também podem te levar à salvação e não unicamente Jesus. Ou então, eles, fora negarem a divindade de Jesus, negarem Jesus como único Salvador, eles vão desprezar Jesus em todas as instâncias. Isso é, Jesus como Deus, Jesus como Salvador, não aceitam hipótese nenhuma. E nós cremos que Jesus é o único, não é dois, mas é o único fundamento da nossa fé. Nós cremos em Jesus Cristo como o único Senhor da nossa vida e pelo qual nós podemos chegar até a Deus, ter comunhão e paz com Deus. Então, você pode codificar uma doutrina falsa e por mais aparência que ela possua de evangelho, por mais aparência, até carrega a Bíblia, não é? Até traje. Você quer saber se alguma teologia, se alguma doutrina é falsa? Pergunte o que pensam acerca de Jesus. Você pergunte o que pensa acerca de Jesus. Mediante a resposta, você, por mais que pareça, por mais que se pareça com alguma coisa verdadeira, negou
a divindade de Cristo, nega Cristo como fundamento. Negou isso, é uma seita herética. Dividiu o fundamento, Jesus e mais alguém, é uma seita herética. Dividiu, não, Jesus é, Maria também, não sei quem também, também isso também pode, isso aqui também ajuda a salvação, isso aqui também faz parte para você poder se salvar. Você já está com a resposta se alguém ou se alguma doutrina é herética ou não, tá bom? Esse aqui é uma maneira de você codificar e para você não ser enganado. Porque você abre a porta da sua casa, deixa alguém entrar, vem até com a Bíblia na mão, uma linguagem toda deturpada e uma aparência, aí entra na sua casa, enche a tua cabeça de minhoca, de heresia, até você perceber se você é novo na fé, se você está crescendo na fé, se você está aprendendo na fé, aí você já foi totalmente envolvido por uma seita herética. Então, você pergunte qualquer um que chega para você se Jesus é. Vem cá, o que você acha sobre Cristo? Para você, quem é Jesus? Faça essa pergunta, para você poder se situar, porque o diabo, ele não consegue esconder. Ele não consegue esconder. Ele vai mostrar a sua garrinha, ele vai mostrar a sua malignidade, porque ele odeia Jesus, ele odeia Deus, ele odeia tudo que se levanta em nome de Deus, e com certeza absoluta, você vai ver alguma coisa negando a eficácia da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então, estou aqui na minha introdução, dizendo que você pesquise, sempre que alguém chegar te apresentando alguma coisa, e se você quiser saber o que está por trás daquilo, pergunte sobre Jesus. Pergunte sobre Jesus. Você vai ter uma ideia sobre com quem você está tratando. Bem, para que a gente possa ver por que Cristo é o único fundamento da nossa fé, a base da nossa fé, vamos ver o que as pessoas aí de algumas religiões estão pensando acerca de Jesus, para que a gente então possa ter uma refutação, não é? Baseada na palavra do Senhor Jesus Cristo para contradizê-los, tá certo? Nós temos uma religião que foi fundada em 1829, que são os Mormons, não é? A Igreja dos Santos dos Últimos Dias é chamada. Os Mormons, você codifica eles porque eles gostam de andar em dupla, né? Aquela rapaziada que anda em dupla, anda com uma plaquinha aqui. Geralmente são muitos missionários estrangeiros que vêm para o país, porque eles dão 2 ou 3 anos da vida deles para serem missionários em alguma nação do mundo, sustentado pela igreja. Então você vê aquela rapaziada, né? Geralmente muitos americanos, com a sua malinha, uma gravatinha, uma camisinha branca. As igrejas, ela tem o mesmo padrão de arquitetura. Se você tiver a oportunidade de ver a igreja dos Mormons, ela tem o mesmo padrão, porque é uma igreja única. Então ela tem um padrão arquitetônico igual. Geralmente aqueles tijolinhos amarelos, bem feitos, igrejas bem construídas, bem bonitinhas. O que trata essa doutrina? Em 1829, um tal de Joseph Smith, ele escreveu o livro de Mormon. Segundo esse camarada, ele diz que um anjo que pertenceu a uma civilização que viveu nos Estados Unidos 1400 anos antes de 1829, trouxe para ele umas lentes especiais com revelação, e ele traduziu aquela revelação. Depois o anjo levou essa lente, ninguém descobriu onde estão essas pedras e esses escritos, só contaram para ele, e ele então escreve o livro de Mormon. O livro de Mormon, é impressionante, ele foi escrito numa linguagem paupérrima, porque o tal cidadão era um camarada assim de um nível cultural muito pequeno. Então a linguagem do livro de Mormon hoje foi bem atualizada, depois de muitas e muitas correções, que eles não são trouxa, mas quando ele foi escrito, ele veio numa linguagem hiper paupérrima. Engraçado que tem passagens inteiras da Bíblia, do livro de Isaías, do livro de Jeremias, aí você tem um contraste
Porque a Bíblia tem uma linguagem erudita. Então, quando você fosse ler o livro de Mórmon, uma linguagem muito pobre e com alguma linguagem erudita. Passagens inteiras de Isaías e de Jeremias no livro de Mórmon. Tratado da igreja anglicana e da igreja metodista, também colocado nesse livro também. Então, um livro mesclado pela linguagem paupérrima do autor, e ele, muito malandramente, pegou trechos da Bíblia e botou no livro dele. Como é que um camarada desse pode ter credibilidade, né? Joseph Smith, acerca de Jesus Cristo, já que estamos tratando de Jesus como único fundamento da nossa fé, ele dizia que Jesus Cristo era apenas o irmão mais velho da humanidade. Só isso, o primeiro criado. Esse, nada mais, nada menos, o irmão mais velho da humanidade. Nada de especial, nada de deidade para Jesus. Essa é a base da doutrina Mórmon. Tem muito mais coisa sobre pecado e sobre tantas coisas. Eu só quero dar assim uma panorama, porque você vai pegar esses camaradas, eles são espertos demais. Eles vêm com a Bíblia, tá bom? Eles vêm com a Bíblia, essa Bíblia que eu tenho, que você tem. Mas vem com um livrinho de Mórmon colado. E ele entra com a Bíblia, deixa a Bíblia de lado e apresenta então a revelação de Joseph Smith. Então você tem que tomar muito cuidado, que ele chega com a Bíblia. Ele fala até de Jesus, não vai entrar em discussão com você sobre Jesus, mas depois ele vai descaracterizar toda a obra expiatória, redentora, toda a obra de Cristo, a deidade de Cristo, no simples fato de considerar que Jesus é o irmão mais velho da humanidade, baseado de que a Bíblia fala que Jesus é o primogênito. E a hermenêutica deles, não é? A ciência da interpretação bíblica deles é fraquíssima, porque quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito, está falando que ele tem preeminência em tudo, que ele é o primeiro de tudo, ele é herdeiro de tudo. Esse é o significado quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito. Não num sentido exclusivista de um nascimento, mas no sentido de que ele é o herdeiro e o Senhor de todas as coisas. Então você tome muito cuidado para que você não seja enganado e venham tentar colocar um outro fundamento que não seja Jesus. Eu aprendi também que o caráter de uma religião é, de certa forma, o caráter do seu líder. O caráter não das pessoas daquela religião. Preste atenção. O caráter de uma religião é, de certa forma, o caráter do seu líder. Um homem que foi polígamo, um homem que teve uma vida toda irregular, um homem que foi um camarada que arrumou tanta confusão, um camarada que é arrancado de uma prisão por uma multidão enfurecida de tanta atrapalhada que esse camarada fez. Um camarada que escreve uma coisa toda deturpada. Um camarada que traz partes da Bíblia e põe no seu livro como se fosse dele. Esse cidadão não merece crédito e nem ele pode ser o fundamento da nossa fé. El Salvador, fevereiro de 2001. Um terremoto destrói 200 mil casas e mata mais de 1.200 pessoas. Horas depois, lá estão os mormons removendo escombros, distribuindo comida e cuidando dos feridos. 15 de agosto passado, um terremoto devasta o sul do Peru. Menos de 2 dias depois, a ajuda humanitária dos mormons já começa a ser distribuída nas áreas afetadas. Mas por que os mormons são sempre os primeiros a chegar? Só dentro deste depósito nós temos 20 containers prontos para embarcar imediatamente. Estamos sempre preparados para reagir rapidamente quando é necessário. Tudo começou durante a crise da economia americana de 1929. O crack deixou uma lição que os mormons transformaram em doutrina, a de que é preciso ser autossuficiente.
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias comprou fazendas e equipamentos agrícolas para produzir alimentos para os fiéis em dificuldade. Os que estavam desempregados foram chamados a contribuir com trabalho nos centros de bem-estar social da igreja. Hoje, as fazendas dos Mormons produzem uma quantidade enorme de alimentos. Só nestas são 120 mil litros de leite por dia, além de frutas, animais de corte e cereais. O incrível é que nada é vendido. Uma parte da produção vai para a rede Bishop's Storehouse, as lojas do bispo. Nelas, gente da comunidade que está desempregada pode pegar o que precisa sem nenhum custo. É o caso do ex-presidiário Julian Valdez, que apesar de ser da Igreja Batista, conseguiu o socorro dos Mormons. Eu saí da prisão sem nada. Eu não tinha comida, não tinha nada. Eles me deram comida, mobília e me abrigaram. A igreja ensina a cada família como ser autossuficiente na prática. Esta é a casa dos Beck, uma típica família do meio-oeste americano. E como toda residência mormon, tem um depósito de alimentos no porão, e não é uma despensa qualquer. Nós temos massas, óleo, açúcar, carne, farelo de cereais, carne desidratada. A igreja dá as instruções sobre que tipo de comida devemos estocar. Comida suficiente para sustentar a vida por um ano. Os conceitos que regem a vida das famílias também são aplicados em escala global. Os Mormons são obcecados por previdência e acham que tudo aquilo que já não serve mais para quem já tem muito, serve muito para quem não tem nada. Um exemplo disso são roupas usadas que já saíram de moda e que as famílias americanas e de outros países ricos doam para pessoas necessitadas de países pobres. Isso deu origem a um dos maiores e mais eficientes sistemas de ajuda humanitária do planeta. As roupas doadas são separadas por tamanho e por estado de conservação. As mais novas são vendidas para a arrecadação de fundos. As que estão em bom estado são prensadas e guardadas. As que não servem mais como vestuário são trituradas e transformadas em cobertores. Nada é desperdiçado. Estas bolsas, por exemplo, são fabricadas com capas de assento usadas de aviões. Podemos fazer 2 ou 3 bolsas com o tecido de um assento. Elas são muito úteis. A Igreja dos Mormons mantém vários programas de ajuda humanitária, mas nada impressiona tanto quanto os efeitos do Atmit. É um composto de açúcar, leite em pó e sais minerais fabricado especialmente para alimentar populações subnutridas. O autor da fórmula diz que as quase 3 mil toneladas fabricadas desde 2003 já salvaram milhares de vidas. Entre os milagres provocados pelo Atmit, a recuperação desta criança da Etiópia. Quando começou a tomar a mistura, ela pesava apenas 9 quilos. 6 meses depois, já havia atingido o peso ideal e estava completamente saudável. Agora, uma lição para as ONGs brasileiras. Todos esses programas são mantidos exclusivamente com a contribuição dos fiéis. A Igreja dos Mormons não aceita dinheiro de governos.